Esse lado aqui vai ganhar mais volume e esse lado aqui vai perder volume. Mesma pessoa, mesma lavagem e o mesmo cabelo. O que muda são as escolhas que eu vou fazer a partir de agora. E quando você entender o que muda, você nunca mais vai achar que o seu cabelo não tem jeito e vai ter domínio total do controle do volume dele. Oi, Lari por aqui. Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos, eu aprendi que finalização não é um ritual mágico. Ela tem lógica e tem variáveis, e quando você aprende a fazer as escolhas corretas, você para de brigar com seu cabelo e para de se frustrar com o resultado. Por isso, hoje eu vou fazer uma batalha de finalização aqui no meu próprio cabelo. Esse lado direito vai receber todas as escolhas que estimulam o volume, e esse lado esquerdo vai receber todas as escolhas que ajudam a reduzir o volume. E eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, explicando cada etapa. Os produtos, a escolha do pente ou escova, a técnica de fitagem e a secagem. Curtiu essa ideia? Então vamos começar entendendo a lógica que vamos usar para chegar no resultado que você quer para o seu cabelo. Antes de pegar no creme, preciso te explicar uma coisa que vai fazer tudo o que você ver aqui nesse vídeo fazer sentido de verdade. Volume não é uma característica fixa e imutável. Cada uma de nós tem uma espécie de intervalo de volume mínimo e máximo, que é definido de acordo com as características genéticas do cabelo de cada uma de nós. E dentro desse intervalo, a gente consegue reduzir ou aumentar esse volume durante a finalização, certo? E a finalização inteira, desde a escolha dos produtos até a secagem, interferem diretamente no comportamento dos cachos. A cada etapa que a gente passar aqui nesse vídeo, você vai entender isso cada vez melhor. E você vai poder escolher o estilo que você mais gostar, com mais volume ou com menos volume. E tentar fazer aí no seu cabelo junto comigo para ficar ainda mais fácil de compreender. E eu vou deixar o meu cabelo partido aqui ao meio para ficar ainda mais fácil de comparar quando a gente chegar ao resultado final. O lado direito com mais volume e o lado esquerdo com menos volume. E para ver tudo isso acontecer, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque nas próximas partes a coisa fica boa de verdade. E assim eu fico sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo para trazer mais tutoriais de finalização como esse. E agora vamos colocar a mão na massa de verdade, ou melhor, nos produtos. Vem ver o que é que eu escolhi para cada lado. Todo produto deposita um certo peso no fio. E quanto mais densa for a fórmula, principalmente se for rica em óleos e manteigas, maior é esse peso que vai ser depositado. E aí acontece o quê? O cabelo fica mais controlado, com mais dificuldade de levantar e o volume fica reduzido. E vice-versa, os produtos mais levinhos e fluidos permitem mais volume. Então vamos agora para as escolhas que eu fiz aqui. Dos dois lados eu vou usar a mesma técnica, a COG, que é apenas uma ordem de aplicação de 3 finalizadores em camadas. Primeiro creme, depois óleo e depois gelatina. Essa vai ser a base da nossa finalização nos dois lados, o que vai trazer estrutura e durabilidade no day after. Assim que eu terminar de mostrar os produtos que eu escolhi para cada lado, eu vou aplicar um por um junto com você e vou explicando melhor sobre a técnica COG também. Então vamos lá, do lado que eu quero mais volume, eu vou utilizar o creme de pentear de alecrim da Soul Power. Ele não escorre do pote, mas tem uma textura super leve. O óleo vai ser o de cenoura e oliva da Lola. Ele vai trazer um selamento dos ativos do creme no fio e vai criar uma barreira entre o creme e a gelatina, evitando formação de falsa caspa no final, além de trazer muito movimento e brilho na finalização. E vou usar também a gelatina Nutri-Waves da Apse. Ela tem uma textura super fluida e hidratante, e vai ser a responsável por dar resistência na finalização, formando aquele efeito durinho no final, que é apenas uma película que sustenta e memoriza o formato dos cachos enquanto ele seca, mas que não vai atrapalhar nem um pouco no ganho de volume. Até porque a gente vai usar alguns truques no final para estimular esse volume, e o cabelo vai ficar bem levinho, você vai ver. Já do lado que eu quero menos volume, eu vou usar
o creme finalizador Super Definição da Super Cacheada. Esse creme é muito denso, tem uma textura amanteigada bem firme e ajuda a segurar tudo no lugar, mantendo bastante a definição desses cachos. O óleo vai ser o extraordinário da Elseve. Ele é um óleo um pouco mais pesadinho do que o Pinga e tem silicone na formulação também. Embora não chegue a ser um óleo super pesado, na verdade ele é bem coringa. Mas eu vou utilizar em uma quantidade um pouquinho maior do que a do outro lado, para adicionar um pouco mais de peso nessa finalização. Mas isso não significa que o cabelo vai ficar com cara de sujo não, fica tranquila. E a gelatina vai ser a Fitomanga da Weed Care. Ela tem uma fixação mais intensa e ainda mais nutritiva do que a Nutri Waves, ou seja, tem mais óleo na composição. O efeito durinho desse lado aqui também vai ser mais firme, o que ajuda a segurar ainda mais os cachos e manter o volume controlado. Olha a diferença de proposta entre os dois lados. No lado de mais volume, eu vou utilizar produtos mais leves e mais fluidos, com menos óleo na composição. E no lado de menos volume, eu vou utilizar produtos mais densos, mais consistentes e com uma carga oleosa muito maior. E é isso que vai ajudar a segurar esse cabelo no lugar. E não se preocupe que eu já deixei os links de todos esses produtos organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica bem mais fácil de encontrar. Mas você pode adaptar com produtos diferentes de acordo com o que você já tem em casa. Só presta atenção no tipo de finalização que você quer e se o seu produto está combinando com o seu objetivo. E dito isso, vamos para a aplicação desses produtos, porque essa é a parte mais importante para chegar ao resultado que você quer. Antes de tudo, eu vou começar molhando bem esse cabelo para deixar ele pingando de água dos dois lados. A água no cabelo ajuda a deixar a finalização mais uniforme, além de reduzir o frizz e ajudar a desenhar melhor os cachos. E isso acontece porque o cabelo molhado ajuda a alinhar melhor os fios. A técnica COG tem uma lógica e cada camada tem uma função específica para ajudar a trazer uma base de finalização perfeita. E vamos fazer isso por partes, literalmente. A primeira camada é o creme. É ele que vai desenhar os cachos, hidratar os fios e criar a estrutura para que esses cachos possam ser modelados. E começando pelo lado que eu quero dar mais volume, vou pegar o creme de alecrim nessa quantidade aqui. Como eu falei, ele não chega a escorrer do pote porque ele é bem concentrado, então a gente usa em pouca quantidade. Mas ele tem uma textura super leve. Vou aplicar aqui assim de maneira geral, pegando em todos os fios do cabelo. E a cada camada de produto que eu aplicar, eu gosto de distribuir bem com uma escova. Isso garante que todos os fios recebam muito bem o produto. Ah, e para não ficar passando produto de um lado para o outro, em cada um dos dois lados eu vou usar uma escova diferente. É super normal que esse creme deixe essa espuminha branca, porque quando ele entra em contato com a água, ele volumetriza e faz essa espuminha. Mas ela vai sumir e isso não significa que eu apliquei muito produto. Você viu que eu peguei bem pouquinho. E para o lado de menor volume, eu vou utilizar o Super Definição da Super Cacheada nessa quantidade aqui. Esse é um finalizador muito mais denso e firme. E com esse creme aqui, eu gosto até de borrifar um pouquinho de água na mão para poder espalhar melhor, porque ele também volumetriza e fica muito mais fácil distribuir nos fios. Vou distribuir da mesma maneira em todos os fios e de maneira geral. E com a outra escova, eu vou espalhar bastante. Agora vamos para a segunda camada, o óleo, e ele vai ter dois papéis diferentes durante a finalização. Ele sela os ativos do creme dentro do fio para manter ele muito mais brilhoso e muito mais hidratado por mais tempo. E cria uma barreira de proteção entre o creme e a gelatina
para evitar o contato direto desses dois produtos e a formação de falsa caspa. Do lado que a gente quer mais volume, eu vou pegar o óleo de cenoura e oliva da Lola e vou aplicar em pequena quantidade, só esse tanto aqui. Só uma quantidade pequena que eu vou espalhar bem nas mãos assim, só para fazer uma cobertura leve sem adicionar peso. E vou espalhar por cima desse jeito e perceba que ele já faz a espuminha branca do creme desaparecer e vai começando a trazer bastante brilho para o cabelo. E do lado de menos volume, vou pegar o óleo extraordinário da Elseve e eu vou utilizar uma camada um pouco mais grossa. Vou colocar 2 pumps, 3 pumps, assim na mão. A ideia aqui vai ser controlar esse volume adicionando um pouco mais de peso aos fios. O silicone da fórmula também vai ajudar a selar bem as cutículas e controlar o inchaço dos fios. Isso ajuda muito, principalmente para quem mora em lugares muito úmidos que o frizz sobe logo. Agora a terceira camada, que é a gelatina. Ela é o produto mais importante no quesito durabilidade e day after. E é o produto que mais forma o que a gente chama de efeito durinho ou cristalização, que é uma película que envolve os cachos, memoriza o formato e segura esse resultado enquanto o cabelo seca. Mas depois de seco, a gente vai soltar esse efeito durinho com um truque e o acabamento fica super natural. Você vai ver eu fazer isso no final. E do lado que a gente quer mais volume, vamos de Nutri Waves da Apse. A textura dela é fluida e distribui super fácil. E ela também forma uma cristalização mais leve. E eu vou distribuir por todo o lado do cabelo da mesma maneira. E do lado de menos volume, Fita Manga da WeDcare. Percebe como ela é mais densa do que a Nutri Waves? Olha como ela é mais firminha. Ela vai segurar mais o cacho no lugar e o efeito durinho desse lado aqui também vai ser um pouco mais intenso. Ah, e uma coisa muito importante aqui, todos os produtos que eu estou utilizando já têm proteção térmica na fórmula, menos o olhinho pinga de cenoura e oliva. E isso vai ser muito importante porque vamos usar o secador de cabelo no final. E eu vou te mostrar o que fazer com o secador para ele não atrapalhar o seu objetivo de ganhar mais volume ou menos volume na finalização. E já deixa aqui embaixo nos comentários quais são seus produtos finalizadores favoritos e qual o seu tipo de cacho, porque isso pode ajudar demais outra cacheada que ainda está muito perdida na hora de trocar os seus produtos ou de escolher os seus primeiros finalizadores. E agora que o cabelo tá todo preparado dos dois lados, vamos modelar esses cachos do jeito certo, porque é agora que a gente vai começar a ver a nossa finalização aparecer. A maioria das pessoas nunca para pensar que a ferramenta que você escolhe, a forma que você faz a fitagem e até a direção que você puxa os cachos muda completamente o resultado da finalização. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Do lado que a gente quer mais volume, eu vou utilizar o pentinho de 3 fileiras, porque ele me traz fitinhas bem fininhas e isso acaba criando uma quantidade de cachos maior. E eu também vou separar mechas mais finas na hora da fitagem, porque a mecha fina concentra menos peso e acaba criando também uma quantidade maior de cachos. E o resultado acaba sendo mais leveza e mais facilidade do cabelo subir e se expandir. E mais uma coisa, eu vou fazer sempre essa fitagem puxando as mechas de baixo para cima, desse jeito, descolando bem a raiz da cabeça, porque esse movimento aqui traz essa alturazinha aqui na raiz. E isso já ajuda a definir o cacho desde o comecinho. E eu vou seguir esse lado todo aqui, separando mechas bem fininhas e fazendo essa fitagem de baixo para cima. Agora eu vou sacudir assim para deixar essas fitas bem separadinhas e amassar bastante de baixo para cima para ativar essa definição. Viu como esse lado já tá bem soltinho?
Agora, no lado de menor volume, eu vou utilizar a escova de fitagem da Rica, que é essa daqui. Ela cria cachos mais definidos e, além disso, eu vou separar mechas mais grossas para fazer essa fitagem. E eu vou passar essa escova de cima para baixo desse jeito aqui, deixando a raiz mais rente ao couro cabeludo. Mechas mais grossas significa que os fios ficam mais unidos, venceremos em um único cacho grosso. E isso faz com que ele pese mais e não levante com tanta facilidade. Agora eu vou continuar seguindo partir mechas mais grossas de baixo para cima e manter a mesma fitagem que você já viu. E agora, desse lado aqui, eu também vou amassar esses cachos porque o meu cabelo tem um cacho aberto e precisa desse estímulo para definir melhor. Mas olha como já está bem diferente um lado do outro, mesmo com o cabelo molhado ainda. Só aqui já dá para perceber os dois resultados aparecendo no meu cabelo. Imagina só quando isso estiver seco. Eu vou ficar que nem uma Adamastor Pitaco aqui, minha gente. Bota uma foto aqui na tela da Adamastor pra mim. Você tá vendo o que eu passo aqui pra te ajudar a cuidar dos seus cachos? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar seu vídeo com aquela amiga cacheada que também vai me ver pagando mico na internet. E vamos logo pra secagem, porque até eu já quero ver como é que esse cabelo vai ficar seco hoje. Para secar esse cabelo, eu vou utilizar o secador com bico difusor dos dois lados, porém de maneiras diferentes. Do lado de mais volume, eu vou encaixar as mechas no secador desse jeito, levantando a raiz. Isso vai fazer com que o cacho seque mais encolhido, mais definido e com a raiz mais alta, ajudando a aumentar esse volume. Já do lado de menos volume, eu não vou encolher os cachos no secador. Eu vou começar secando sem encostar, só em volta, simulando uma secagem ao natural. E depois eu venho encostando apenas no comprimento desse jeito aqui. Isso tudo para não mexer na posição desse cabelo. Temperatura e potência do secador sempre no mínimo para a gente não ressecar o cabelo. E quando o cabelo estiver 100% seco, a gente volta para quebrar o durinho com o truque que eu falei, para o cabelo ganhar brilho, movimento e naturalidade. Então fica aqui comigo até o finalzinho porque vai valer a pena. Cabelo seco e ainda tá com um pouquinho de efeito durinho, mas já dá pra ver a diferença entre os dois lados. Mas agora vamos com o truque que eu te prometi. Pega o mesmo óleo que você usou na sua finalização, eu no caso vou usar o óleo correspondente de cada lado. Começando pelo lado de mais volume, que eu usei o Pinga da Lola. Passa só um pouquinho assim na mão, esfrega bastante e começa a passar nos cachos, amassando bastante, e pode colocar a mão aqui na raiz e sacudir para estimular ainda mais volume nesses cachos. Se tiver algum cacho assim unidos venceremos, ó, dá para separar ele também, porque assim você consegue ganhar ainda mais volume. E olha esse volume! Agora, do lado de menos volume, eu vou pegar o óleo extraordinário e aplicar um pumpzinho apenas, assim, na palma das minhas mãos. E vou aplicar ele no sentido do comprimento, amassando assim apenas, sem estimular esse volume para cima. E olha só que diferença de um lado para o outro. Eu tô
muito Adamastopitaco! Mas você percebeu que eu apliquei a mesma técnica dos dois lados, a COG mais fitagem. Porém, com escolhas completamente diferentes, o que trouxe esse resultado tão distinto. A adaptação é tudo. E se você quiser ver e aprender como foi que eu fiz para adaptar uma finalização de outra pessoa no meu cabelo, ajustando tudo de acordo com o que eu tinha em casa e com as minhas necessidades específicas, basta clicar nesse vídeo aqui e continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!